Eu desejo ler uma passagem bíblica para meditarmos por esses poucos instantes. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. É esses versículos que eu vou ler para meditarmos por alguns instantes. Diz assim a palavra de Deus: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abre-te. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Apenas essa passagem para meditarmos por alguns instantes. Um dos dons mais importantes, uma das capacidades mais extraordinárias, mais singulares que Deus nos deu, um dos maiores privilégios que temos, é o privilégio de ouvir, de poder escutar. A audição é um dos sentidos mais importantes, mais necessários na nossa vida. A percepção dos sons favorece a comunicação, o entendimento, a compreensão de muitas informações do mundo ao nosso redor. Também na vida espiritual, a nossa audição, ela precisa estar aguçada. Nós precisamos ter um ouvido sensível, porque na vida espiritual, a condição para vermos mais longe é estarmos dispostos a ouvir com atenção. A nossa visão espiritual, o nosso entendimento das coisas de Deus, depende diretamente da nossa disposição de ouvir. E ouvir é uma arte que muitos têm desaprendido. É impossível nós termos discernimento ou progresso na nossa vida espiritual como cristãos se formos péssimos ouvintes, se formos mal ouvidos, se formos pessoas de audição espiritual deficiente. Jesus chegou numa região turbulenta, numa região de pessoas oprimidas, e ali tinha um homem surdo e também incapaz de falar direito. Jesus olhou para aquele homem, conforme o texto do evangelista Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Jesus pegou aquele homem e levou ele para longe da multidão, tocou com os dedos nos ouvidos dele, cuspiu e tocou na língua do homem. Depois olhou para cima, olhou para os céus, com um profundo suspiro, e soltou uma palavra em aramaico,
Efatá, que significa abre-te. E diz a palavra de Deus que a partir deste momento, os olhos, os ouvidos desse homem se abriram e ele passou a falar desimpedidamente, passou a falar corretamente. Jesus disse: Efatá, abre-te. E os ouvidos do homem foram abertos. Essa passagem, ela tem muito a nos ensinar. Nós vivemos num tempo em que a disposição para ouvir a palavra de Deus, a disposição para colocar em prática aquilo que nós ouvimos, a disposição para ouvir com atenção, ela está comprometida na vida de muitos de nós. Somos uma geração que tem dificuldades para escutar de bom grado a palavra. Existem muitas pessoas que nas atitudes, mesmo que estejam ouvindo a palavra de Deus, nos templos, através do rádio, através da televisão ou de outros meios disponíveis, mas mesmo assim, uma boa parte da nossa geração são maus ouvintes. É por isso que poucos têm aprendido, mesmo que anos e anos se passem. Muitos cristãos atualmente não têm crescido espiritualmente, porque não são bons ouvintes. Os melhores alunos são aqueles que escutam com mais atenção a exposição dos conteúdos em suas aulas. Quando nós somos ouvintes sábios, nossos horizontes se ampliam à medida que o tempo vai passando. E quando a nossa audição ela é curada por Jesus, também nossos olhos são imediatamente curados. Espiritualmente vemos mais longe quando ouvimos com mais bom grado a palavra divina. A nossa saúde espiritual depende do tipo de ouvintes que nós somos. O nosso desenvolvimento espiritual, a lapidação do nosso caráter, a transformação do nosso coração, o aumento da nossa utilidade, o legado que deixaremos para os que ficarem, será sempre proporcional à nossa disposição de ouvir. Na Bíblia Sagrada, ouvir significa escutar com a disposição para obedecer. E é exatamente os mais obedientes que demonstram uma grande capacidade de escuta. Só quem obedece, só quem se esforça diariamente para ser obediente, é verdadeiramente um bom ouvinte. São essas as pessoas que mais aprofundam suas raízes. São essas as pessoas que mais influenciam positivamente a favor do reino. Os nossos olhos se abrem pela maneira, pela disposição com que ouvimos. Jesus disse para os seus discípulos: vede, pois, como ouvis. E é interessante que a primeira coisa que Jesus curou nesse homem foi a sua surdez, para em seguida curar a sua dificuldade de falar. Por que ele fez isso? Porque para ele a capacidade, a cura da audição deve preceder a cura da fala. Podemos ser muito bons em palavrórios e sermos terrivelmente deficientes em nossa audição espiritual. É por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Nós somos uma geração que fala mais do Evangelho
do que o demonstra. E por que nós demonstramos de forma deficiente o Evangelho no nosso tempo? É porque a nossa audição, ela está deficiente. Nossos pensamentos estão muito fragmentados nessa geração. O nosso progresso espiritual depende da nossa capacidade de escutar o que o Espírito de Deus fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse aos seus discípulos. Uma das exortações mais comuns de Jesus para os seus discípulos foi para que eles prestassem atenção ao que eles estavam ouvindo, porque a visão deles das coisas espirituais dependeriam da sua capacidade de escutar. E nós percebemos que a audição deles só foi curada definitivamente depois da ressurreição de Cristo, em que eles tiveram que se posicionar diante daqueles acontecimentos desafiadores no primeiro século. Quero finalizar nessa oportunidade chamando a nossa atenção para a importância de ouvirmos direito, de escutarmos de bom grado a palavra divina. Se a palavra for corretiva, devemos dizer amém para tudo aquilo que Deus exige. Se a palavra for uma palavra diretiva, uma palavra de direção espiritual, devemos acatar a direção divina, mesmo que a direção de Deus contradiga o nosso foco, ou a trajetória que já demarcamos para as nossas vidas. É tempo de aguçarmos os nossos ouvidos. Deus está falando, mas são poucos que têm verdadeiramente a sensibilidade para discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que disputam pela lealdade do nosso coração. A qualidade da nossa vida espiritual depende da voz ou das vozes que estamos escolhendo para seguir e para obedecer. A vida que levamos hoje nada mais é do que o resultado das vozes que nós estamos ouvindo. Felizes aqueles que conhecem a voz do Espírito Santo, que conhecem a voz de Deus na sua palavra, que sentem alegria quando escutam Deus falando, que recebem a palavra de Deus de bom grado. Esses são transformados de glória em glória. Essas são as pessoas que nas fraquezas, da fraqueza tira força, e nos momentos mais desafiadores não se desesperam, porque conhecem a voz do Senhor e aguardam o falar de Deus quando precisam tomar alguma direção. Que Deus te abençoe e aguce os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Senhor com nitidez. Que o efatá de Deus venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor cure a nossa surdez espiritual, porque somos uma geração cada vez mais desorientada e perdida, exatamente porque a arte de ouvir com disposição para obedecer tem se tornado cada vez mais rara na vida dos cristãos professos. Felizes seremos se ouvirmos a doce voz ou a provocadora voz de Jesus, que causa revoluções e mudanças profundas no nosso coração. Estamos chegando ao final do programa Cristo no Centro. Agradecemos a sua audiência. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Deixe Deus curar a tua visão, abrindo a tua audição espiritual. É em nome de Jesus Cristo
que damos graças a Deus por mais um dia e entregamos nas mãos dele a sua vida e a sua casa.